Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, um objeto do tamanho de um arranha-céus está viajando pelo espaço a mais de 100 mil quilômetros por hora em direção à Terra. E outro, e mais outro. Existem milhões deles lá fora. Fragmentos rochosos deixados pela formação do Sistema Solar, cada um com potencial para extinguir a civilização humana em questão de segundos. Mas a maioria nunca chegará aqui. Algo os desvia. Algo gigantesco, girando silenciosamente a 778 milhões de quilômetros de distância, com uma massa 318 vezes maior que a da Terra. Durante décadas, disseram-nos que Júpiter é nosso guardião cósmico, o gigante benevolente que protege a vida na Terra. Mas e se tudo o que nos ensinaram estiver fundamentalmente errado? Em 2017, uma equipe de astrofísicos da Universidade do Colorado, liderada pelo Dr. Kevin Grazier, publicou simulações computacionais que abalaram nossa compreensão do Sistema Solar. Eles rastrearam as órbitas de mais de 10 mil asteroides ao longo de milhões de anos simulados. O resultado foi perturbador. Júpiter não estava apenas desviando asteroides para longe da Terra, estava ativamente arremessando-os em nossa direção. As simulações mostraram que para cada asteroide que Júpiter ejeta do Sistema Solar, ele redireciona 2 ou 3 para as órbitas dos planetas internos. Terra, Vênus, Marte, Mercúrio, todos alvos de um bombardeio orquestrado pelo suposto protetor. Mas a história fica ainda mais sombria. Olhe para o cinturão de asteroides, aquela região entre Marte e Júpiter, onde milhões de fragmentos rochosos orbitam o Sol. Durante mais de 2 séculos, desde que Giuseppe Piazzi descobriu o primeiro asteroide, Ceres, em 1801, os astrônomos assumiram que o cinturão era simplesmente material que nunca conseguiu se aglomerar em um planeta devido à influência gravitacional de Júpiter. Uma história limpa, ordenada, completamente falsa. A massa total do cinturão de asteroides é ridiculamente pequena, apenas 4% da massa da Lua. Se você juntasse todos os asteroides conhecidos em uma única esfera, ela teria menos de 1.500 quilômetros de diâmetro, menor que nossa Lua. Isso não é material que falhou em formar um planeta. É o que resta depois que um planeta foi destruído. As análises espectrográficas realizadas pela missão Dawn da NASA entre 2007 e 2018 revelaram algo extraordinário. Os asteroides do cinturão mostram composições químicas consistentes com um corpo planetário diferenciado, núcleo de ferro, manto rochoso, crosta basáltica, todas as camadas que esperaríamos encontrar em um planeta real, agora despedaçadas em milhões de fragmentos, orbitando onde o mundo inteiro deveria estar. Imagine o Sistema Solar primitivo, há 4 bilhões e meio de anos. Não os 8 planetas ordenados que conhecemos hoje, mas um caos de dezenas de protoplanetas colidindo, fundindo-se, destruindo-se mutuamente em uma dança violenta de criação e aniquilação. Entre Marte e Júpiter, um 5º planeta rochoso estava se formando. Os cientistas o chamam informalmente de Planeta 5, embora nunca tenha recebido o nome oficial, porque foi obliterado antes que a humanidade existisse para nomeá-lo. Tinha talvez o dobro da massa de Marte, grande o suficiente para desenvolver uma atmosfera, possivelmente até água líquida em sua superfície. E então, Júpiter migrou. Aqui está algo que raramente nos contam sobre a formação planetária. Os planetas não ficam onde nasceram. Eles vagam. Júpiter, formado muito mais longe do Sol do que sua posição atual, começou a espiralar para dentro, arrastado pela fricção com um disco de gás e poeira que ainda enchia o Sistema Solar jovem. À medida que esse gigante de 318 massas terrestres se movia, sua gravidade imensa perturbava as órbitas de tudo em seu caminho. Asteroides foram arremessados como pedras de uma funda. Protoplanetas foram empurrados para órbitas instáveis. E o Planeta 5, preso entre a bigorna de Júpiter e o martelo de Marte, começou a se desintegrar. As simulações do Dr. Alessandro Morbidelli, do Observatório da Côte d'Azur, mostram o processo em detalhes horríveis. Primeiro, a órbita do Planeta 5 tornou-se cada vez mais elíptica, esticada pela influência gravitacional de Júpiter. Depois, começou a cruzar a órbita de Marte. Colisões menores arrancaram pedaços de sua superfície.
Cada passagem próxima a Júpiter puxava mais material. Durante milhões de anos, o planeta foi literalmente despedaçado, transformado de um mundo potencialmente habitável em um campo de destroços. O que restou é o que vemos hoje, o cinturão de asteroides, um cemitério planetário orbitando onde um mundo inteiro costumava existir. Agora considere o que isso significa para a Terra. Júpiter não é um escudo estático. É uma catapulta gravitacional ativa, constantemente redistribuindo material pelo sistema solar. Cada asteroide que passa perto dele pode ser acelerado para dentro em direção aos planetas rochosos, ou ejetado para fora em direção ao espaço interestelar. A diferença entre proteção e destruição depende de ângulos de aproximação medidos em frações de grau, de velocidades que variam em meros quilômetros por segundo. É um jogo de bilhar cósmico, jogado com projéteis do tamanho de montanhas, e a Terra está na mesa. Em 1994, o mundo assistiu fascinado enquanto o cometa Shoemaker-Levy 9 colidia com Júpiter. 21 fragmentos, cada um liberando energia equivalente a milhões de bombas nucleares, perfuraram a atmosfera do gigante gasoso, criando cicatrizes escuras maiores que a Terra. Os astrônomos celebraram. Vejam, disseram, Júpiter nos protege. Ele captura os cometas antes que possam nos atingir. Mas fizeram a pergunta errada. Não deveriam perguntar quantos objetos Júpiter captura. Deveriam perguntar quantos ele envia em nossa direção. O Dr. Jonathan Horner, da Universidade de New South Wales, passou anos executando simulações para responder exatamente a essa pergunta. Seus resultados, publicados em 2019, são profundamente perturbadores. Em sistemas planetários sem um gigante gasoso como Júpiter, os planetas rochosos internos experimentam menos impactos de asteroides, não mais. A presença de Júpiter aumenta a taxa de bombardeamento da Terra em aproximadamente 20%. 20% mais asteroides, 20% mais cometas, 20% mais eventos de extinção em potencial. O guardião é o agressor, mas há uma complexidade ainda maior aqui. Uma ironia cósmica que desafia nossa necessidade de narrativas simples. Porque embora Júpiter aumente o número de impactos, ele também pode ter tornado a vida possível em primeiro lugar. Deixe-me explicar essa contradição aparente. Volte novamente ao sistema solar primitivo, mas desta vez, concentre-se na água. A Terra formou-se muito perto do Sol para que a água permanecesse líquida durante os estágios iniciais de sua formação. Tudo aqui deveria ter sido seco, rochoso, estéril. No entanto, 71% da superfície do nosso planeta está coberta por oceanos. De onde veio toda essa água? A resposta está além da linha de gelo, aquela fronteira no sistema solar primitivo onde a temperatura era baixa o suficiente para que a água congelasse em gelo sólido. Júpiter formou-se além dessa linha, em uma região rica em gelo. À medida que Júpiter migrava para dentro, sua gravidade perturbava as órbitas de milhões de cometas e asteroides ricos em gelo. Alguns foram ejetados do sistema solar, outros foram arremessados para dentro, em direção ao Sol, em direção aos planetas rochosos em formação. Durante centenas de milhões de anos, a Terra foi bombardeada por esses projéteis gelados. Cada impacto entregava não apenas destruição, mas também água. Oceanos inteiros chegaram do espaço, uma gota catastrófica de cada vez. Sem Júpiter, sem sua migração caótica, sem seu arremesso gravitacional de material rico em gelo, a Terra poderia ter permanecido um deserto rochoso, incapaz de sustentar vida. Então, qual é a verdade? Júpiter é protetor ou assassino? A resposta é ambos. E nenhum. E algo muito mais complexo que nossa necessidade de categorias binárias pode capturar. Considere a extinção dos dinossauros há 66 milhões de anos. Um asteroide de aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro atingiu a península de Yucatán com a força de 10 bilhões de bombas de Hiroshima. O impacto ejetou tanto material na atmosfera que bloqueou a luz solar por anos, desencadeando um inverno global que exterminou 75% de todas as espécies na Terra, incluindo todos os dinossauros não aviários. Foi uma catástrofe de escala inimaginável.
Mas também foi o evento que permitiu que os mamíferos, pequenas criaturas do tamanho de ratos vivendo nas sombras dos dinossauros, se diversificassem e eventualmente evoluíssem em primatas, em hominídeos, em você, lendo estas palavras agora. Aquele asteroide veio do cinturão, a região entre Marte e Júpiter. Análises da cratera de Chicxulub e de depósitos de irídio ao redor do mundo confirmam sua composição. Um asteroide condrítico carbonáceo, exatamente o tipo encontrado no cinturão externo. Sua órbita foi perturbada, provavelmente por uma colisão com outro asteroide, enviando-o em uma trajetória que eventualmente cruzou a da Terra. E o que causou aquela colisão original no cinturão? As ressonâncias orbitais com Júpiter, os mesmos padrões gravitacionais que têm agitado o cinturão por bilhões de anos, constantemente empurrando asteroides para órbitas instáveis, constantemente criando novas trajetórias de colisão. Júpiter matou os dinossauros. Júpiter criou as condições para a evolução humana. Ambas as afirmações são verdadeiras. Ambas são simplificações grosseiras de uma realidade muito mais intrincada. Agora amplie a perspectiva novamente. Olhe além do nosso sistema solar para os milhares de exoplanetas descobertos nas últimas 2 décadas. A missão Kepler da NASA, operando entre 2009 e 2018, encontrou mais de 2.700 planetas confirmados orbitando outras estrelas. E aqui está o padrão perturbador. Sistemas com Júpiteres quentes, gigantes gasosos orbitando extremamente perto de suas estrelas, raramente têm planetas rochosos nas zonas habitáveis. Os gigantes migraram para dentro, destruindo ou ejetando tudo em seu caminho. Nosso Júpiter começou a migrar para dentro, mas parou. Algo o impediu de continuar, de se tornar um Júpiter quente, de destruir os planetas rochosos internos antes que a vida pudesse começar. Esse algo foi Saturno. Simulações do modelo de Nice, desenvolvido por uma equipe internacional de astrônomos em 2005, mostram que Júpiter e Saturno ficaram presos em uma ressonância orbital, uma dança gravitacional sincronizada que interrompeu a migração para dentro de Júpiter e, na verdade, o puxou ligeiramente para fora novamente. Se Saturno não existisse, se fosse apenas ligeiramente menor, ou estivesse em uma órbita ligeiramente diferente, Júpiter teria continuado sua espiral para dentro. Marte teria sido ejetado do sistema solar. A Terra teria sido empurrada para uma órbita mais próxima do Sol, muito quente para a água líquida. Vênus poderia ter sido completamente destruído. A vida como a conhecemos nunca teria começado. Então, a história real não é sobre Júpiter sozinho. É sobre o delicado equilíbrio de múltiplos gigantes, sobre migrações planetárias que pararam no momento certo, sobre caos que de alguma forma produziu ordem suficiente para que a vida emergisse. É sobre um sistema solar que poderia facilmente ter se desenvolvido de forma completamente diferente, onde a Terra nunca existiu ou existiu como um deserto estéril, ou foi destruída antes que organismos multicelulares pudessem evoluir. Mas voltemos ao presente, ao perigo atual, porque Júpiter ainda está lá, ainda perturbando órbitas, ainda enviando asteroides em nossa direção. A NASA e a ESA rastreiam atualmente mais de 28 mil objetos próximos à Terra. Asteroides e cometas cujas órbitas os trazem para dentro de 48 milhões de quilômetros do nosso planeta. Desses, aproximadamente 2.300 são classificados como potencialmente perigosos, grandes o suficiente e em órbitas próximas o suficiente para representar uma ameaça real. E a cada ano, descobrimos centenas mais que não sabíamos que existiam. Em 2013, um asteroide de apenas 17 metros de diâmetro explodiu sobre Chelyabinsk, na Rússia, liberando energia equivalente a 400 quilotoneladas de TNT. A onda de choque quebrou janelas em 6 cidades, feriu mais de 1.500 pessoas. E ninguém o viu chegando. Nenhum telescópio o detectou. Nenhum sistema de alerta soou. Ele simplesmente apareceu do brilho do Sol e explodiu sobre uma região habitada por milhões de pessoas. Agora, imagine algo 100 vezes maior, 1000 vezes maior. Objetos desse tamanho estão lá fora e Júpiter está constantemente ajustando suas órbitas, às vezes para longe de nós, às vezes diretamente em nossa direção.
O Dr. Nathan Kaib, do Instituto de Ciência Planetária, estudou como a órbita de Júpiter afeta a nuvem de Oort, aquela esfera distante de trilhões de cometas gelados que envolve o Sistema Solar a distâncias de até 100 mil unidades astronômicas. Suas simulações mostram que perturbações gravitacionais de Júpiter, amplificadas por interações com os outros planetas gigantes, periodicamente enviam ondas de cometas da nuvem de Oort para o Sistema Solar interno. Essas ondas ocorrem em ciclos de dezenas de milhões de anos. Podemos estar entrando em uma agora, ou talvez estejamos saindo de uma. A escala de tempo é tão vasta que a civilização humana inteira, de Suméria a Silicon Valley, é apenas um piscar de olhos em comparação. E aqui está a parte verdadeiramente perturbadora. Não podemos fazer nada sobre Júpiter. Não podemos mudar sua órbita. Não podemos desligar sua gravidade. Não podemos negociar com as leis da física. Júpiter continuará fazendo o que tem feito por bilhões de anos, indiferente à nossa existência, indiferente aos nossos medos, indiferente ao fato de que cada perturbação orbital que cria pode ser a que envia um asteroide assassino de civilizações em nossa direção. Mas talvez essa seja a lição mais profunda aqui. A natureza não é moral. O cosmos não se importa com nossas categorias de bem e mal, protetor e destruidor. Júpiter é simplesmente um objeto massivo, seguindo as leis da gravitação, criando efeitos complexos que às vezes nos beneficiam e às vezes nos ameaçam. A mesma força que trouxe água para a Terra também destruiu o planeta Verco. A mesma migração que permitiu a vida também aumenta nossa taxa de bombardeamento. Não há contradição aqui. Apenas nossa necessidade humana de narrativas simples colidindo com a realidade intrincada do universo. Considere também isto. Sem os impactos orquestrados por Júpiter, a evolução na Terra teria seguido um caminho completamente diferente. Cada extinção em massa causada por um asteroide reiniciou o relógio evolutivo, eliminou espécies dominantes, abriu nichos ecológicos para novos organismos. A extinção do Permiano há 252 milhões de anos, possivelmente desencadeada por múltiplos impactos de asteroides combinados com vulcanismo massivo, matou 96% de todas as espécies marinhas e 70% das espécies terrestres. Foi a extinção mais severa na história da Terra. Também preparou o cenário para a ascensão dos dinossauros. E quando os dinossauros foram extintos por outro impacto, preparou o cenário para os mamíferos. E, eventualmente, para nós. Então, em um sentido muito real, Júpiter não é apenas um fator em nossa existência. É um arquiteto da biodiversidade terrestre, esculpindo a árvore da vida através de catástrofes periódicas, cada uma eliminando as espécies dominantes e permitindo que novas formas de vida floresçam. Somos produtos desse processo. Nossa inteligência, nossa consciência, nossa capacidade de fazer essas perguntas sobre Júpiter e seu papel em nossa história, tudo isso existe porque asteroides perturbados por Júpiter atingiram a Terra em momentos críticos, mudando o curso da evolução. Mas há outra camada nesta história, uma que nos leva além do nosso sistema solar e nos força a reconsiderar o que significa para um planeta ser habitável. Quando astrônomos procuram por vida em outros sistemas estelares, eles procuram por planetas rochosos em zonas habitáveis, regiões onde a água líquida pode existir. Mas cada vez mais percebem que isso não é suficiente. A presença ou ausência de um gigante gasoso como Júpiter pode ser tão importante quanto a distância de um planeta de sua estrela. Sistemas sem Júpiteres podem ter planetas rochosos estáveis em zonas habitáveis. Mas esses planetas podem ser secos, sem os oceanos entregues por cometas perturbados por gigantes gasosos. Sistemas com Júpiteres quentes podem ter tido seus planetas rochosos destruídos completamente. Sistemas como o nosso, com um gigante gasoso na posição certa, que migrou, mas parou no momento certo, podem ser raros. Talvez muito raros. O paradoxo de Fermi pergunta: se o universo está cheio de estrelas e planetas, onde estão todos os alienígenas? Uma resposta possível está orbitando o nosso Sol a 778 milhões de quilômetros de distância. Talvez a maioria dos sistemas planetários não tenham Júpiter, ou tenham Júpiter no lugar errado,
ou tenha um Júpiter que migrou demais ou não o suficiente. Talvez a configuração precisa necessária para produzir um planeta habitável com oceanos, com uma taxa de impacto alta o suficiente para impulsionar a evolução, mas baixa o suficiente para não esterilizar completamente a superfície, seja extraordinariamente rara. Talvez estejamos sozinhos não porque a vida é impossível, mas porque Júpiteres na posição certa são improváveis. Ou talvez seja o oposto. Talvez sistemas com configurações diferentes produzam formas de vida diferentes, adaptadas a condições que nem podemos imaginar. Talvez a vida não precise de oceanos entregues por cometas. Talvez não precise de extinções em massa para impulsionar a evolução. Talvez nossa perspectiva seja limitada demais, moldada por ser a única amostra de vida que conhecemos, incapazes de imaginar as infinitas outras maneiras pelas quais a biologia poderia emergir sob condições diferentes. O que sabemos com certeza é isto: Júpiter moldou nosso mundo de maneiras que estamos apenas começando a compreender. Cada oceano na Terra, cada espécie que já viveu, cada pensamento que você já teve, existe em parte porque um gigante gasoso migrou para dentro há bilhões de anos e então parou. Existe porque esse gigante tem perturbado órbitas de asteroides por toda a história do Sistema Solar, às vezes protegendo-nos, às vezes ameaçando-nos, sempre indiferente ao resultado. E Júpiter continuará fazendo isso muito depois de a humanidade desaparecer, muito depois de a Terra ser engolida pelo Sol em expansão em 5 bilhões de anos. Júpiter orbitará, perturbará, arremessará asteroides para dentro e para fora, um motor gravitacional eterno executando os mesmos padrões que tem executado desde o início, sem propósito, sem intenção, apenas física pura se desenrolando em escalas de tempo que fazem civilizações parecerem efêmeras. Mas como exatamente funciona essa máquina gravitacional? Como um objeto a quase 800 milhões de quilômetros de distância pode ditar o destino de rochas espaciais e, por extensão, de civilizações inteiras? Para entender isso, precisamos mergulhar na mecânica celestial, na matemática invisível que governa cada movimento no Sistema Solar. Imagine o cinturão de asteroides não como uma região uniforme de destroços, mas como um disco com lacunas. Lacunas vazias onde nenhum asteroide orbita. Essas são as lacunas de Kirkwood, descobertas pelo astrônomo americano Daniel Kirkwood em 1866. Ele notou que certas distâncias do Sol eram completamente desprovidas de asteroides, como se algo os tivesse varrido. Esse algo era a ressonância orbital com Júpiter. Aqui está como funciona. Um asteroide orbitando a 2,5 unidades astronômicas do Sol completa exatamente 3 órbitas para cada uma de Júpiter. 3 para 1. Uma ressonância perfeita. E ressonâncias são perigosas. Cada vez que o asteroide completa uma órbita e retorna ao mesmo ponto, Júpiter está exatamente na mesma posição relativa, puxando gravitacionalmente na mesma direção. É como empurrar uma criança em um balanço sempre no mesmo ponto do arco. Pequenos puxões se acumulam. A órbita do asteroide torna-se cada vez mais elíptica, esticada, até que eventualmente cruza a órbita de Marte ou da Terra, ou é ejetado completamente do Sistema Solar. Existem ressonâncias em 3 para 1, 5 para 2, 7 para 3, 2 para 1. Cada uma cria uma lacuna no cinturão. A missão Dawn da NASA mapeou essas lacunas com precisão extraordinária entre 2007 e 2018. Elas não são apenas vazias, são assustadoramente vazias. Regiões onde deveriam existir milhares de asteroides contêm apenas alguns fragmentos errantes. Bilhões de toneladas de rocha foram removidas, arremessadas para dentro em direção aos planetas rochosos, ou para fora em direção ao espaço interestelar. E o processo continua. Neste exato momento, asteroides estão derivando para essas zonas de ressonância, sendo capturados, tendo suas órbitas perturbadas, sendo enviados em novas trajetórias que podem, em milhões de anos, cruzar a órbita da Terra. O Dr. Cleomenes Syzyganis, da Universidade Aristóteles de Tessalônica, passou anos simulando essas ressonâncias. Seus modelos computacionais rastreiam asteroides individuais ao longo de escalas de tempo geológicas. Os resultados são hipnotizantes e aterrorizantes.
Um asteroide pode orbitar pacificamente por 100 milhões de anos, e então, em questão de décadas, sua órbita muda dramaticamente. Um encontro próximo com Marte, uma perturbação de Júpiter. De repente, está em uma trajetória de colisão com a Terra. O caos determinístico da mecânica celestial significa que podemos prever órbitas com precisão por alguns milhões de anos. Mas, além disso, o sistema torna-se fundamentalmente imprevisível. Sabemos que asteroides serão enviados em nossa direção. Simplesmente não sabemos quais ou quando. Agora considere o efeito Yarkovsky, descoberto pelo engenheiro civil russo Ivan Yarkovsky no final do século XIX, mas confirmado observacionalmente apenas em 2003. Quando um asteroide absorve luz solar, ele aquece. Quando gira, o lado aquecido eventualmente aponta para longe do Sol e irradia esse calor de volta ao espaço. Essa radiação térmica age como um minúsculo motor de foguete, empurrando o asteroide. O efeito é incrivelmente pequeno, acelerações medidas em frações de nanômetro por segundo ao quadrado, mas ao longo de milhões de anos, pode mudar a órbita de um asteroide em distâncias significativas. Aqui está onde fica interessante. O efeito Yarkovsky pode empurrar asteroides para dentro ou para fora, dependendo da direção de sua rotação. E essa rotação é frequentemente alterada por colisões com outros asteroides. Então, temos um sistema onde Júpiter cria ressonâncias que desestabilizam órbitas. O efeito Yarkovsky empurra lentamente asteroides para essas ressonâncias. E colisões aleatórias mudam as taxas nas quais o efeito Yarkovsky opera. É um sistema de 3 corpos. Na verdade, um sistema de milhões de corpos. Fundamentalmente caótico, fundamentalmente imprevisível, além de certas escalas de tempo. O Dr. David Wokrolitsky, da Universidade Charles em Praga, liderou pesquisas mostrando que o efeito Yarkovsky é responsável por entregar a maioria dos meteoritos que caem na Terra. Pequenos asteroides, tipicamente de alguns metros a algumas dezenas de metros de diâmetro, são empurrados pelo efeito Yarkovsky para ressonâncias com Júpiter. As ressonâncias, então, os arremessam para o sistema solar interno. Eventualmente, suas órbitas cruzam a da Terra. E então, uma noite, você vê uma estrela cadente riscando o céu. Ou, se for grande o suficiente, você vê um clarão mais brilhante que o Sol, seguido por uma onda de choque que nivela florestas. Em 1908, algo explodiu sobre Tunguska, na Sibéria, com a força de 10 a 15 megatons de TNT. A explosão derrubou 80 milhões de árvores em uma área de mais de 2.000 quilômetros quadrados. Testemunhas a 600 quilômetros de distância relataram sentir calor intenso. O brilho foi visível a 1.000 quilômetros. E nenhum fragmento significativo foi encontrado. O objeto, provavelmente um asteroide rochoso ou um cometa, explodiu na atmosfera a uma altitude de 5 a 10 quilômetros, liberando sua energia cinética em uma fração de segundo. Se tivesse explodido sobre uma cidade, em vez de uma floresta remota, milhões teriam morrido. Aquele objeto veio de algum lugar. Sua órbita foi perturbada por algo. E a cadeia de causalidade, se você a rastrear para trás, inevitavelmente leva a Júpiter. Talvez não diretamente. Talvez foi uma ressonância com Saturno, que foi causada por uma ressonância com Júpiter. Ou talvez foi o efeito Yarkovsky empurrando-o para uma ressonância ao longo de milhões de anos. Mas Júpiter está sempre lá, no fundo, o maestro gravitacional orquestrando o movimento de incontáveis objetos. Agora amplie novamente. Olhe além do cinturão de asteroides para os troianos de Júpiter, 2 grupos de asteroides que compartilham a órbita de Júpiter, um 60 graus à frente do planeta, outro 60 graus atrás. Esses são os pontos de Lagrange L4 e L5, regiões onde a gravidade de Júpiter e do Sol se equilibram perfeitamente, criando poços gravitacionais estáveis. Existem mais de 7.000 troianos conhecidos e provavelmente milhões menores que ainda não detectamos. Esses objetos são estáveis, presos nos pontos de Lagrange por bilhões de anos. Mas estável não significa imutável.
Simulações do Dr. Luke Donis, do Southwest Research Institute, mostram que os troianos ocasionalmente escapam, perturbados por interações gravitacionais com Saturno ou por colisões com outros troianos. Quando escapam, tornam-se asteroides cruzadores de Júpiter, e suas órbitas podem evoluir para cruzar as órbitas dos planetas internos. Mais projéteis potenciais, mais ameaças futuras, todas originadas da influência gravitacional de Júpiter. E então há os centauros, objetos gelados orbitando entre Júpiter e Netuno, com órbitas altamente instáveis. O mais famoso é Quiron, descoberto em 1977, com um diâmetro de aproximadamente 210 quilômetros. Os centauros são provavelmente objetos do cinturão de Kuiper, que foram perturbados para dentro por Netuno e agora estão em órbitas caóticas, constantemente perturbados por encontros próximos com os planetas gigantes. Eventualmente, eles serão ejetados do Sistema Solar, ou colidirão com o Sol ou com um planeta. Ou serão arremessados para o Sistema Solar interno por Júpiter. Em 2015, uma equipe liderada pela doutora Gal Sarit, da Universidade de Tel Aviv, publicou simulações mostrando que aproximadamente 10% dos centauros eventualmente se tornam cometas de curto período, orbitando o Sol com períodos de menos de 200 anos, cruzando regularmente as órbitas dos planetas internos. Júpiter é o principal mecanismo que transforma centauros em cometas de curto período. Sua gravidade captura esses objetos gelados, dobra suas órbitas, transforma-os de visitantes ocasionais em ameaças recorrentes. Considere o cometa Shoemaker-Levy 9 novamente, aquele que colidiu com Júpiter em 1994. Antes de ser capturado por Júpiter, provavelmente era um centauro ou um objeto do cinturão de Kuiper. A gravidade de Júpiter o capturou em órbita ao redor do planeta, não do Sol. E então, em 1992, o cometa passou dentro do limite de Roche de Júpiter, a distância na qual as forças de maré superam a gravidade própria do objeto. O cometa foi despedaçado em 21 fragmentos, cada um seguindo uma órbita ligeiramente diferente. 2 anos depois, todos os 21 fragmentos colidiram com Júpiter em uma sequência de impactos que durou 6 dias. Celebramos porque Júpiter capturou o cometa, mas esquecemos de perguntar: quantos cometas Júpiter não captura? Quantos ele desvia para órbitas que cruzam a Terra? O Dr. Paul Wiseman, do Jet Propulsion Laboratory, estimou que para cada cometa que Júpiter captura, ele redireciona dezenas para o Sistema Solar interno. A matemática é brutal. Júpiter é um alvo grande, mas o espaço é muito maior. A maioria dos objetos que encontram Júpiter não colidem com ele. Eles são desviados, acelerados, enviados em novas trajetórias. E algumas dessas trajetórias levam à Terra. Agora considere a escala de tempo. Júpiter tem orbitado o Sol por 4 bilhões e meio de anos. Durante esse tempo, perturbou as órbitas de trilhões de objetos, asteroides, cometas, protoplanetas. Cada perturbação cria novas trajetórias, novas possibilidades de colisão. Ao longo de bilhões de anos, essas perturbações se acumulam. O sistema solar que vemos hoje é o resultado de incontáveis interações gravitacionais, a maioria envolvendo Júpiter de alguma forma. E aqui está algo que raramente consideramos. Júpiter ainda está evoluindo. Sua órbita não é perfeitamente estável. Ela oscila ligeiramente, perturbada por Saturno, Urano, Netuno. Essas oscilações mudam as ressonâncias no cinturão de asteroides. Novas lacunas se formam, antigas lacunas se enchem. Asteroides que eram estáveis por milhões de anos, de repente encontram-se em ressonância, suas órbitas desestabilizadas, enviados em novas trajetórias. O sistema solar é dinâmico, constantemente mudando, constantemente evoluindo. E Júpiter é o principal motor dessa evolução. O modelo de Nice, desenvolvido em 2005, propõe que os planetas gigantes não se formaram em suas posições atuais. Júpiter formou-se mais longe, Saturno mais perto. Eles migraram, trocaram de posição, criaram caos gravitacional que reconfigurou todo o sistema solar externo. Durante esse período, chamado de bombardeio pesado tardio, há aproximadamente 4 bilhões de anos, a taxa de impactos na Terra aumentou dramaticamente.
Crateras lunares datam desse período. Evidências geológicas na Terra, embora obscurecidas por bilhões de anos de erosão e tectônica de placas, sugerem um bombardeio massivo. Esse bombardeio pode ter esterilizado a superfície da Terra, destruindo qualquer vida primitiva que tivesse emergido. Ou pode ter entregue os ingredientes para a vida, moléculas orgânicas complexas, sintetizadas no espaço e entregues por cometas e asteroides. Ou ambos. Talvez a vida tenha começado e sido destruída múltiplas vezes antes de finalmente se estabelecer após o bombardeio diminuir. Não sabemos. Mas sabemos que Júpiter orquestrou esse bombardeio, sua migração desestabilizando o sistema solar externo, enviando ondas de cometas e asteroides para dentro. A doutora Catherine Kretschke, do Southwest Research Institute, modelou esse período em detalhes extraordinários. Suas simulações mostram que sem a migração de Júpiter, o bombardeio pesado tardio nunca teria ocorrido. A Terra teria experimentado uma taxa de impacto muito menor, mais constante. A vida poderia ter emergido mais cedo, ou talvez nunca tivesse emergido, sem a entrega de moléculas orgânicas complexas por cometas. Novamente, vemos Júpiter como criador e destruidor, suas ações simultaneamente ameaçando e possibilitando a vida. Mas há outra dimensão aqui. Uma que nos leva para além da física e para a filosofia da causalidade. Quando dizemos que Júpiter causou o bombardeio pesado tardio, o que realmente queremos dizer? Júpiter não tem intenção, não tem agência, é simplesmente massa seguindo as leis da gravitação. A causa real é a própria estrutura do espaço-tempo, a maneira como a massa curva o espaço, a maneira como objetos se movem ao longo de geodésicas nesse espaço curvado. Júpiter é apenas o objeto mais massivo no sistema solar além do Sol. Então, suas curvaturas do espaço-tempo são as mais significativas. Mas atribuir causalidade a Júpiter é como atribuir causalidade a uma bola de boliche rolando em uma superfície inclinada. A bola não decide rolar. A inclinação não decide puxar a bola. É apenas geometria se manifestando. E ainda assim, não podemos evitar pensar em termos de causalidade. Júpiter fez isso. Júpiter causou aquilo. É como nossos cérebros funcionam, como damos sentido ao mundo. Procuramos agentes, intenções, propósitos. Mas o universo não tem nenhum desses. É apenas campos e partículas, forças e interações, padrões emergindo de leis fundamentais que não se importam com os resultados. Considere o asteroide que matou os dinossauros novamente. Podemos rastrear sua trajetória de volta através do tempo, calcular sua órbita, determinar que veio do cinturão externo. Podemos identificar a colisão que o enviou em direção à Terra, datá-la em aproximadamente 160 milhões de anos atrás. Podemos até identificar a família de asteroides a qual pertencia, fragmentos de um corpo maior despedaçado por um impacto anterior. E se rastrearmos longe o suficiente, encontraremos ressonâncias com Júpiter, perturbações que desestabilizaram a órbita do corpo-pai, que levaram à colisão que criou os fragmentos, um dos quais eventualmente atingiu a Terra. Então, Júpiter matou os dinossauros? Em um sentido causal, sim. Sem Júpiter, aquele asteroide específico nunca teria atingido a Terra. Mas também, sem Júpiter, a Terra poderia não ter água, poderia não ter uma lua do tamanho certo para estabilizar seu eixo de rotação, poderia não existir de forma alguma. A cadeia causal é tão longa, tão complexa, tão entrelaçada, que atribuir responsabilidade a qualquer fator único torna-se sem sentido. E ainda assim, aqui estamos, tentando entender, tentando prever, tentando nos proteger. Porque embora o universo não se importe, nós nos importamos. Queremos sobreviver. Queremos que nossa civilização continue. E isso significa entender Júpiter. Entender como sua gravidade molda o fluxo de asteroides e cometas. Entender onde estão as ameaças e quando podem chegar. A missão Lucy da NASA, lançada em 2021, está atualmente a caminho dos troianos de Júpiter. Ao longo de 12 anos, visitará 8 asteroides diferentes, mapeando suas superfícies, analisando suas composições, tentando entender sua história. Por que isso importa? Porque os troianos são cápsulas do tempo do sistema solar primitivo, preservados nos pontos de Lagrange por bilhões de anos. Estudá-los nos diz como o sistema solar se formou, como Júpiter migrou,
como o bombardeio de asteroides evoluiu ao longo do tempo. E entender o passado nos ajuda a prever o futuro. A missão Psyche da NASA, lançada em 2023, está a caminho de um asteroide metálico no cinturão principal. Acredita-se ser o núcleo exposto de um protoplaneta despedaçado. Possivelmente o planeta Z. Possivelmente outro mundo destruído pela influência de Júpiter. Ao estudar Psyche, podemos entender como planetas se formam, como são destruídos, como o sistema solar evoluiu de um disco de gás e poeira para a configuração ordenada que vemos hoje. E a missão Europa Clipper da NASA, programada para lançamento em 2024, estudará a Europa, uma das luas de Júpiter, que possui um oceano global de água líquida sob sua crosta de gelo. Aquele oceano existe porque a gravidade de Júpiter flexiona a Europa, gerando calor de maré que mantém a água líquida. Júpiter, o destruidor de planetas, também pode ser um criador de habitats para a vida. Europa pode abrigar ecossistemas inteiros em seu oceano escuro, vida que nunca viu o sol, alimentada por respiradouros hidrotermais no fundo do oceano, exatamente como os ecossistemas de respiradouros nas profundezas dos oceanos da Terra. Então, novamente, vemos a dualidade. Júpiter ameaça a vida na Terra com asteroides. Júpiter pode abrigar vida em suas próprias luas. Júpiter destruiu o planeta Senco. Júpiter criou as condições para a vida na Terra. Não há contradição, apenas complexidade. Apenas o universo que não se encaixa em nossas categorias morais. Mas voltemos à ameaça imediata. Porque embora Júpiter tenha moldado o passado e possa abrigar vida em suas luas, ele também representa um perigo contínuo. A cada ano, asteroides derivam para ressonâncias. A cada século, alguns são arremessados para o sistema solar interno. A cada milhão de anos, um grande o suficiente para causar uma extinção em massa cruza a órbita da Terra. É apenas uma questão de tempo. O Dr. Alan Harris, do Space Science Institute, estimou que existem aproximadamente 1.000 asteroides maiores que 1 quilômetro de diâmetro, em órbitas que cruzam a Terra. Desses, rastreamos cerca de 95%. Os restantes 50% estão lá fora, não detectados, potencialmente em trajetórias de colisão. E para asteroides menores, entre 140 metros e 1 quilômetro, grandes o suficiente para destruir uma cidade ou região, mas pequenos demais para causar uma extinção global, rastreamos apenas cerca de 30%. Milhares estão não detectados. E então há os cometas de longo período, visitantes da nuvem de Oort, que aparecem sem aviso, viajando a velocidades de 50 km por segundo ou mais. Esses são quase impossíveis de prever. Podemos vê-los apenas quando entram no sistema solar interno, e então temos meses, talvez 1 ano de aviso. Não há tempo suficiente para montar uma missão de deflexão. Não há tempo suficiente para evacuar. Apenas tempo suficiente para assistir enquanto se aproxima. Em 2013, o cometa Aison foi descoberto a caminho do sistema solar interno. Os astrônomos ficaram animados. Seria o cometa do século, visível a olho nu, potencialmente mais brilhante que a lua cheia. E então, à medida que se aproximava do Sol, começou a se desintegrar. Quando passou pelo periélio, fragmentou-se completamente. Nada restou além de uma nuvem de poeira. Tivemos sorte. Se Aison tivesse sobrevivido e sua órbita tivesse sido ligeiramente diferente, poderia ter atingido a Terra. Um cometa de vários quilômetros de diâmetro, viajando a 50 km por segundo. O impacto teria liberado energia equivalente a milhões de megatons de TNT. Extinção global. Fim da civilização. E teríamos tido meses de aviso. Júpiter perturbou a órbita de Aison? Provavelmente não diretamente. Mas a nuvem de Oort, de onde Aison veio, foi moldada por Júpiter. Por sua migração bilhões de anos atrás. Por suas perturbações contínuas. Tudo no sistema solar está conectado. Todas as órbitas influenciadas por todas as outras. Mas Júpiter, com sua massa imensa, domina essas interações. E aqui está a verdade final, a que não podemos escapar. Júpiter continuará fazendo o que faz. Continuará perturbando órbitas. Continuará enviando asteroides e cometas para dentro. Continuará sendo simultaneamente nosso protetor e nossa ameaça. E não há nada que possamos fazer para mudar isso. Não podemos mover Júpiter. Não podemos desligar sua gravidade. Não podemos negociar com a física. O que podemos fazer é observar,
rastrear, prever, preparar. Podemos construir telescópios melhores para detectar asteroides ameaçadores mais cedo. Podemos desenvolver tecnologias de deflexão, naves espaciais que podem empurrar asteroides para fora de trajetórias de colisão. Podemos criar sistemas de alerta, planos de evacuação, abrigos subterrâneos. Podemos nos tornar uma espécie multiplanetária, espalhando-nos pelo sistema solar para que nenhum impacto único possa nos extinguir. Mas tudo isso é reativo. Estamos respondendo a uma ameaça que não podemos eliminar, apenas mitigar. Júpiter estará sempre lá, sempre perturbando, sempre criando novas ameaças. É o preço que pagamos por viver em um sistema solar com um gigante gasoso. O mesmo gigante que nos deu água, que impulsionou nossa evolução, que tornou possível nossa existência, também nos ameaça com aniquilação. E talvez essa seja a lição mais profunda. O universo não é seguro. Nunca foi, nunca será. Vivemos em um cosmos dinâmico, caótico, onde planetas migram, asteroides colidem, estrelas explodem. A estabilidade que experimentamos, a sensação de que a Terra é um lugar seguro, é uma ilusão criada pela brevidade de nossas vidas. Em escalas de tempo geológicas, em escalas de tempo astronômicas, tudo está em fluxo, tudo está mudando. E Júpiter é um dos principais motores dessa mudança. Mas reconhecer o perigo não significa desespero, significa compreensão, significa preparação, significa aceitar que somos parte de um sistema maior, sujeitos a forças além de nosso controle, mas não impotentes. Temos inteligência, temos tecnologia, temos a capacidade de observar, prever, agir. Não podemos mudar Júpiter, mas podemos mudar como respondemos às ameaças que ele cria. E talvez, em última análise, essa seja a verdadeira história. Não sobre Júpiter como protetor ou assassino, mas sobre a humanidade aprendendo a navegar em um universo indiferente, aprendendo a sobreviver não apesar dos perigos cósmicos, mas por causa deles. Porque são esses perigos que nos forçam a olhar para cima, a fazer perguntas, a buscar respostas. São esses perigos que nos tornam exploradores, cientistas, sobreviventes. Júpiter moldou nosso passado, ameaça nosso presente, mas não precisa determinar nosso futuro. Isso depende de nós. 26 de setembro de 2022. Uma nave espacial do tamanho de um carro, viajando a 24.000 km/h, deliberadamente colidiu com um asteroide a 11 milhões de quilômetros da Terra. A missão DART da NASA, Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo, foi a primeira tentativa da humanidade de alterar intencionalmente a órbita de um objeto celeste. O alvo era Dimorphos, uma lua de 160 metros orbitando o asteroide maior Didymos. O impacto foi transmitido ao vivo. Cientistas ao redor do mundo assistiram enquanto a câmera da nave mostrava Dimorphos crescendo na tela, sua superfície irregular ficando cada vez mais clara, até que a transmissão cortou no momento do impacto. 11 minutos depois, telescópios na Terra detectaram uma pluma de destroços ejetada do asteroide. E então, ao longo das semanas seguintes, medições cuidadosas revelaram algo extraordinário. A órbita de Dimorphos havia mudado. Não muito, apenas 33 minutos em seu período orbital de 11 horas e 55 minutos. Mas mudou. Pela primeira vez na história, a humanidade provou que podemos alterar o curso de um asteroide. Podemos nos defender. Mas aqui está o que raramente mencionam sobre a DART. Ela funcionou porque Dimorphos é pequeno, 160 metros, massa de aproximadamente 5 milhões de toneladas. A nave espacial de 570 quilos, atingindo-o a 24.000 km/h, transferiu momento suficiente para mudar sua órbita. Agora imagine tentar o mesmo com um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro, como aquele que matou os dinossauros. Massa de aproximadamente 1 trilhão de toneladas. Você precisaria de milhões de naves DART. Ou uma única nave com uma ogiva nuclear de megatons. E mesmo assim, se detectássemos o asteroide com apenas alguns meses de antecedência, não haveria tempo suficiente para lançar uma missão de deflexão. O Dr. Lindley Johnson, oficial de defesa planetária da NASA até 2022, passou décadas desenvolvendo estratégias para proteger a Terra de impactos de asteroides.
Suas análises são simultaneamente encorajadoras e aterrorizantes. Para asteroides que detectamos com décadas de antecedência, temos opções: impactadores cinéticos como DART, tratores gravitacionais, naves espaciais que orbitam o asteroide e lentamente o puxam para fora do curso, usando apenas gravidade, até explosões nucleares, detonadas perto da superfície para vaporizar material e criar um jato que empurra o asteroide. Mas tudo isso requer tempo, anos, décadas. E para asteroides que aparecem com pouco aviso, especialmente cometas de longo período vindos da nuvem de Oort, não temos defesa. Apenas evacuação e oração. E Júpiter complica tudo, porque Júpiter não apenas envia asteroides em nossa direção, ele também torna suas órbitas mais difíceis de prever. Lembre-se do caos determinístico, da maneira como pequenas perturbações se acumulam ao longo do tempo. Podemos calcular a órbita de um asteroide com precisão por alguns milhões de anos. Mas, além disso, as incertezas explodem. Um asteroide que parece seguro hoje pode estar em uma trajetória de colisão em 10 milhões de anos, ou em 100 anos, ou na próxima semana. As ressonâncias com Júpiter introduzem não linearidades nas equações de movimento, pontos onde pequenas mudanças nas condições iniciais levam a resultados dramaticamente diferentes. O Dr. Andrea Milani, da Universidade de Pisa, que faleceu em 2018, dedicou sua carreira a calcular órbitas de asteroides e avaliar riscos de impacto. Ele desenvolveu algoritmos sofisticados que levam em conta perturbações gravitacionais de todos os planetas, o efeito Yarkovsky até a pressão da radiação solar. E ainda assim, suas previsões vinham com barras de erro. Probabilidades, incertezas. Para asteroides em ressonância com Júpiter, essas incertezas são maiores, muito maiores. Podemos dizer que um asteroide tem uma chance de 1 em 1000 de atingir a Terra nos próximos 100 anos. Mas não podemos dizer exatamente quando, ou exatamente onde, ou se nossas suposições sobre sua massa e composição estão corretas. E então, há o problema dos asteroides não detectados. A missão NEO Surveyor da NASA, programada para lançamento em 2027, será um telescópio infravermelho espacial dedicado a encontrar asteroides potencialmente perigosos. Operando além da órbita da Terra, longe do brilho do Sol, será capaz de detectar objetos escuros que telescópios terrestres perdem. A NASA estima que o NEO Surveyor encontrará mais de 90% de todos os asteroides maiores que 140 metros em órbitas que cruzam a Terra. 90%, não 100%. Sempre haverá alguns que perdemos. Sempre haverá surpresas. Em 2019, um asteroide de aproximadamente 100 metros de diâmetro, designado 2019 OK, passou a 73 mil quilômetros da Terra. Menos de 1/5 da distância até a Lua. Foi detectado apenas um dia antes da aproximação máxima. Um dia. Se sua trajetória tivesse sido ligeiramente diferente, se tivesse atingido a Terra, teria explodido com a força de aproximadamente 30 megatons de TNT, maior que a maior bomba nuclear já testada. E teríamos tido um dia de aviso. Júpiter não causou diretamente aquela aproximação próxima, mas a órbita de 2019 OK foi moldada por perturbações gravitacionais acumuladas ao longo de milhões de anos. E Júpiter é o principal perturbador no Sistema Solar. Cada asteroide que cruza a órbita da Terra tem uma história, uma cadeia causal que remonta à formação do Sistema Solar. E Júpiter está sempre nessa cadeia, em algum lugar, perturbando, redirecionando, criando as condições para encontros próximos. Agora considere não apenas asteroides individuais, mas enxames inteiros. Fluxos de meteoros, trilhas de destroços deixadas por cometas que se desintegraram. A Terra passa por vários desses fluxos a cada ano. As Perseidas em agosto, as Leônidas em novembro, as Gemínidas em dezembro. A maioria das partículas nesses fluxos são pequenas, do tamanho de grãos de areia, criando estrelas cadentes inofensivas quando queimam na atmosfera. Mas, ocasionalmente, há fragmentos maiores. Meteoritos que sobrevivem à entrada atmosférica e atingem o solo. E, muito raramente, há pedaços grandes o suficiente para causar danos significativos. O cometa Encke, que cria o fluxo de meteoros taurídeos, fragmentou-se há aproximadamente 20 mil a 30 mil anos.
Seus destroços estão espalhados ao longo de sua órbita, criando um fluxo que a Terra atravessa 2 vezes por ano. A maioria dos fragmentos são pequenos, mas simulações do Dr. Bill Napier, da Universidade de Cardiff, sugerem que pode haver fragmentos de quilômetros de diâmetro ainda orbitando no fluxo taurídeo. Não os detectamos porque são escuros, difíceis de ver contra o fundo do espaço, mas eles estão lá. E a cada ano, quando a Terra passa pelo fluxo taurídeo, há uma pequena chance de que um desses fragmentos grandes esteja exatamente no lugar errado, no momento errado. E o que causou a fragmentação do cometa Encke? Provavelmente uma combinação de aquecimento solar e perturbações gravitacionais. E qual planeta tem a maior influência gravitacional sobre cometas de curto período como Encke? Júpiter. Sempre Júpiter. O maestro invisível, orquestrando o balé cósmico de destruição. Mas aqui está onde a história se torna verdadeiramente complexa, onde a linha entre proteção e ameaça se dissolve completamente. Porque embora Júpiter envie asteroides em nossa direção, ele também limpa o sistema solar de objetos ainda mais perigosos. Cometas de longo período da nuvem de Oort, viajando em órbitas altamente elípticas que os trazem do espaço interestelar profundo para o sistema solar interno. Sem Júpiter, muitos mais desses cometas atingiriam a Terra. A gravidade de Júpiter os captura, os ejeta, os redireciona para órbitas que não cruzam a Terra. É um filtro, não perfeito, mas eficaz. O Dr. Luke Donis, do Southwest Research Institute, calculou que Júpiter reduz a taxa de impactos de cometas de longo período na Terra em aproximadamente 50%. 50% menos cometas. Mas lembre-se dos cálculos do Dr. Jonathan Horner. Júpiter aumenta a taxa de impactos de asteroides em aproximadamente 20%. Então, qual é o efeito líquido? Júpiter nos protege ou nos ameaça? A resposta depende de como você pesa os riscos. Cometas de longo período são mais raros que asteroides, mas também são mais rápidos, mais difíceis de detectar, mais difíceis de desviar. Um único cometa de 10 km de diâmetro, viajando a 50 km por segundo, causaria mais danos que um asteroide do mesmo tamanho, viajando a 20 km por segundo. Então, talvez a redução de 50% nos impactos de cometas seja mais valiosa que o aumento de 20% nos impactos de asteroides. Ou talvez não. Talvez a maior frequência de impactos de asteroides, mesmo que individualmente menos energéticos, represente um risco cumulativo maior ao longo de escalas e tempos geológicas. Não há resposta simples. Não há cálculo claro de custo-benefício. Júpiter é simultaneamente escudo e espada. E a proporção muda dependendo de como você mede, o que você valoriza, qual escala de tempo você considera. E então, há a questão dos quase-acidentes, dos asteroides que não atingem a Terra, mas passam perto o suficiente para perturbar satélites, para criar riscos de colisão para naves espaciais, para nos lembrar de quão frágil é nossa posição no cosmos. Em 2020, um asteroide designado 2020 QG passou a 2.950 quilômetros da superfície da Terra. A aproximação mais próxima já registrada de um asteroide que não atingiu nosso planeta. Ele passou sobre o Oceano Índico, não detectado até 6 horas após a aproximação máxima. 6 horas. Se tivesse atingido, teria explodido sobre o oceano, criando uma onda de choque que poderia ter danificado navios, potencialmente causado um pequeno tsunami, e não teríamos tido aviso. A órbita de 2020 QG foi alterada pela aproximação próxima à Terra. Nossa gravidade o puxou, mudou sua trajetória, enviou-o em um novo caminho pelo sistema solar. E agora, sua nova órbita eventualmente o levará de volta para outro encontro próximo. Talvez em décadas, talvez em séculos. E cada encontro próximo muda a órbita novamente, criando uma dança caótica de aproximações futuras, cada uma imprevisível além de certos limites. E Júpiter está fazendo a mesma coisa, mas em uma escala muito maior. Cada asteroide que passa perto de Júpiter tem sua órbita alterada. Alguns são ejetados do sistema solar, alguns são enviados para o Sol, alguns são redirecionados para os planetas internos. E alguns são colocados em órbitas que os trarão de volta para outro encontro com Júpiter. E outro,
cada um mudando a trajetória, cada um criando novas possibilidades, novas ameaças, novos futuros potenciais. É um sistema fundamentalmente caótico, não aleatório, caótico. Há uma diferença. Aleatório significa imprevisível porque não há padrão subjacente. Caótico significa imprevisível porque pequenas mudanças nas condições iniciais levam a resultados dramaticamente diferentes. Mas ainda há leis determinísticas governando o sistema. Podemos escrever as equações, podemos simular o sistema, mas não podemos prever o futuro distante com certeza. E isso nos leva a uma questão filosófica profunda. O que significa estar seguro em um universo caótico? Podemos construir telescópios melhores, desenvolver tecnologias de deflexão mais avançadas, criar sistemas de alerta mais sofisticados, mas nunca podemos eliminar o risco completamente. Sempre haverá asteroides não detectados. Sempre haverá cometas que aparecem sem aviso. Sempre haverá Júpiter perturbando órbitas, criando novas ameaças, indiferente às nossas tentativas de nos proteger. O Dr. Rusty Schweickart, astronauta da Apollo e cofundador da Fundação B612, dedicou décadas a defender a defesa planetária. Ele argumenta que a ameaça de asteroides não é como outras ameaças que enfrentamos. Não é como mudança climática, onde podemos debater a urgência e adiar a ação. Não é como pandemias, onde podemos desenvolver vacinas e tratamentos. Um asteroide grande o suficiente não deixa sobreviventes. Não há segunda chance. Não há recuperação. É extinção. E a única defesa é prevenção. Mas prevenção requer recursos. Telescópios, naves espaciais, sistemas de rastreamento, cooperação internacional. E tudo isso custa dinheiro, atenção política, vontade pública. E é difícil mobilizar recursos para uma ameaça que pode não se materializar por séculos ou milênios. É difícil convencer governos a investir em defesa planetária quando há crises imediatas exigindo atenção. E ainda assim, a ameaça é real. Não é ficção científica, não é especulação, é física, é matemática. É inevitável que em algum momento no futuro, um asteroide grande o suficiente estará em uma trajetória de colisão com a Terra. A única questão é quando. E se estaremos prontos? A missão Hera da Agência Espacial Europeia, programada para chegar a Didymos em 2026, fará o acompanhamento da DART. Estudará a cratera criada pelo impacto, medirá as mudanças na órbita de Dimorphos com mais precisão, ajudará a refinar nossos modelos de como impactadores cinéticos funcionam. É ciência, é engenharia, é preparação. Mas também é um reconhecimento de que vivemos em um sistema solar dinâmico, onde planetas migram, asteroides colidem e gigantes gasosos como Júpiter moldam o destino de mundos. E então há a questão mais ampla. O que a existência de Júpiter nos diz sobre a prevalência de vida no universo? Se Júpiteres são necessários para entregar água a planetas rochosos, mas também aumentam as taxas de bombardeamento, então talvez apenas uma fração estreita de sistemas planetários tenha a configuração certa. Júpiter grande o suficiente para perturbar cometas ricos em gelo, mas não tão grande que se torne um Júpiter quente e destrua os planetas internos. Júpiter na distância certa para criar ressonâncias úteis, mas não tão perto que o bombardeamento seja catastrófico. Júpiter com um Saturno para interromper sua migração no momento certo. A doutora Rebecca Martin, da Universidade de Nevada, em Las Vegas, estudou a distribuição de Júpiteres em sistemas exoplanetários. Seus dados mostram que apenas cerca de 10 a 15% das estrelas semelhantes ao Sol têm gigantes gasosos em órbitas semelhantes às de Júpiter. A maioria tem Júpiteres quentes, ou não tem gigantes gasosos, ou tem gigantes gasosos em órbitas muito mais distantes. Nosso sistema solar pode ser incomum, talvez raro, talvez único. E se for único, se a configuração precisa necessária para produzir um planeta habitável com oceanos e uma taxa de impacto gerenciável for extraordinariamente improvável, então talvez estejamos sozinhos. Não porque a vida é impossível, mas porque as condições para a vida são incrivelmente específicas, exigindo não apenas um planeta rochoso na zona habitável, mas também um gigante gasoso na posição certa, que migrou, mas parou, que perturba, mas não destrói,
que ameaça, mas também protege. Ou talvez estejamos fazendo as perguntas erradas. Talvez a vida não precise de Júpiteres. Talvez existam caminhos completamente diferentes para a habitabilidade. Caminhos que não envolvem gigantes gasosos, que não dependem de cometas entregando água, que não requerem extinções em massa para impulsionar a evolução. Talvez o universo esteja cheio de vida, apenas não vida como a nossa. Não vida que surgiu através do mesmo processo caótico e violento que nos criou. Mas essas são especulações. O que sabemos, com certeza, é que Júpiter moldou nosso mundo, moldou nossa história, moldou nossa evolução e continua moldando nosso futuro, perturbando órbitas, criando ameaças, forçando-nos a olhar para cima, a fazer perguntas, a buscar respostas. E talvez essa seja a verdadeira dádiva de Júpiter. Não proteção, não segurança, mas desafio. A presença de Júpiter, com sua gravidade imensa e seus efeitos complexos, nos força a nos tornarmos uma civilização espacial, nos força a desenvolver tecnologias de detecção e deflexão, nos força a pensar em escalas de tempo geológicas, em riscos cósmicos, em nossa fragilidade como espécie confinada a um único planeta. Sem Júpiter, talvez nunca tivéssemos olhado para cima. Talvez nunca tivéssemos construído telescópios, lançado naves espaciais, explorado o sistema solar. Talvez tivéssemos permanecido confortáveis, ignorantes, vulneráveis. Júpiter nos nega esse conforto. Júpiter nos lembra, a cada asteroide que passa perto, a cada cometa que aparece, que o universo é vasto, indiferente e potencialmente letal. E nossa resposta a essa lembrança define quem somos. Podemos ignorar a ameaça, esperar que nunca se materialize em nossas vidas. Ou podemos enfrentá-la, construir defesas, nos tornar guardiões de nosso próprio planeta. Podemos permanecer passivos, vítimas de forças cósmicas além de nosso controle. Ou podemos nos tornar ativos, agentes de nosso próprio destino, capazes de alterar órbitas de asteroides, de proteger nossa civilização, de garantir que a vida na Terra continue. A missão DART provou que podemos fazer isso. Podemos mudar o curso de um asteroide. Podemos nos defender. Mas DART foi apenas um teste, um pequeno asteroide, detectado com anos de antecedência, sem ameaça real. O verdadeiro teste virá quando detectarmos um asteroide grande, em uma trajetória de colisão confirmada, com tempo limitado para agir. Estaremos prontos? Teremos as tecnologias? Teremos a vontade política? Teremos a cooperação internacional necessária para montar uma missão de deflexão? Não sabemos. Mas sabemos que o teste virá. Talvez não em nossas vidas, talvez não por séculos. Mas virá, porque Júpiter está lá, perturbando órbitas, criando ameaças, garantindo que o sistema solar permaneça dinâmico, caótico, perigoso. E quando esse teste vier, quando detectarmos o asteroide assassino, quando calcularmos sua órbita e confirmarmos o impacto, olharemos para Júpiter, girando silenciosamente a 778 milhões de quilômetros de distância, e entenderemos, finalmente, que não há protetor, não há assassino, apenas física, apenas gravidade, apenas um universo indiferente fazendo o que universos fazem. E então, teremos que decidir. Aceitamos nosso destino ou o mudamos? Essa é a verdadeira questão que Júpiter nos coloca. Não se ele nos protege ou nos ameaça, mas se somos capazes de nos proteger. Se somos capazes de sobreviver em um cosmos que não se importa se vivemos ou morremos. E a resposta a essa pergunta determinará não apenas nosso futuro, mas o significado de nossa existência. Porque se podemos nos defender, se podemos alterar órbitas de asteroides, se podemos nos tornar guardiões de nosso próprio planeta, então não somos mais vítimas passivas de forças cósmicas. Somos participantes ativos na evolução do sistema solar. Somos agentes de mudança. Somos, em um sentido muito real, os novos Júpiteres, capazes de perturbar órbitas, de proteger mundos, de moldar o futuro. Mas, se falharmos, se um asteroide nos atingir porque não estávamos preparados, porque não investimos em defesa planetária, porque não levamos a ameaça a sério, então seremos apenas mais uma espécie extinta, mais um experimento evolutivo que terminou em catástrofe.
Mais uma nota de rodapé na longa história de um sistema solar indiferente. Júpiter não se importa com qual será. Júpiter continuará orbitando, perturbando, existindo, muito depois de termos desaparecido ou nos tornado algo maior. A escolha é nossa, sempre foi. E essa escolha começa agora, com cada telescópio que construímos, com cada asteroide que rastreamos, com cada missão que lançamos, com cada pergunta que fazemos sobre nosso lugar no cosmos. Começa com o reconhecimento de que vivemos em um universo dinâmico, moldado por gigantes como Júpiter, e que nossa sobrevivência depende não de proteção divina ou sorte cósmica, mas de nossa própria engenhosidade, nossa própria determinação, nossa própria recusa em aceitar a extinção como inevitável. Júpiter nos deu água. Júpiter nos deu extinções que impulsionaram a evolução. Júpiter nos deu uma lua estabilizadora, através de um impacto gigante no início da história da Terra. Júpiter nos deu tudo o que somos. E agora, Júpiter nos dá um desafio final: provar que somos dignos de sobreviver em um universo que não garante sobrevivência a ninguém. Esse é o verdadeiro legado de Júpiter. Não proteção, não destruição, mas transformação. A transformação de uma espécie de vítimas passivas em guardiões ativos. A transformação de criaturas confinadas a um único mundo em uma civilização capaz de defender esse mundo. A transformação de observadores do cosmos em participantes do cosmos. E tudo isso porque um gigante gasoso orbita a 778 milhões de quilômetros de distância, perturbando, moldando, desafiando, indiferente, eterno, inevitável. Júpiter não é nosso protetor. Júpiter não é nosso assassino. Júpiter é nosso professor. E a lição é clara: sobreviva ou desapareça. Adapte-se ou seja extinto. Torne-se ativo ou permaneça vítima. A escolha sempre foi nossa. Júpiter apenas torna impossível ignorá-la. Entendo perfeitamente o que você está pensando agora. Depois de tudo que lemos sobre Júpiter, sobre asteroides, sobre missões de defesa planetária, você quer uma resposta clara. Você quer que eu diga: sim, Júpiter nos protege, ou não, Júpiter nos ameaça. Você quer certeza. Você quer uma narrativa limpa, onde o gigante gasoso é claramente herói ou vilão. E eu entendo essa necessidade. Nossos cérebros evoluíram para buscar padrões, para criar histórias com começo, meio e fim, para dividir o mundo em categorias binárias que fazem sentido. Mas aqui está a verdade desconfortável que a ciência nos força a confrontar. O universo não se importa com nossa necessidade de narrativas simples. E Júpiter, mais do que qualquer outro objeto no sistema solar, exemplifica essa verdade de maneiras que desafiam tudo o que pensamos saber sobre proteção, ameaça e nosso lugar no cosmos. Vamos ser completamente honestos sobre o que realmente sabemos, e, mais importante, sobre o que não sabemos. Porque é nas fronteiras do nosso conhecimento, nos limites do que podemos medir e prever, que a verdadeira natureza de Júpiter se revela. E essa revelação é simultaneamente mais complexa e mais profunda do que qualquer manchete sensacionalista pode capturar. Primeiro, o que sabemos com certeza científica. Júpiter tem 318 vezes a massa da Terra, orbita o Sol a uma distância média de 778 milhões de quilômetros. Sua gravidade cria ressonâncias orbitais mensuráveis no cinturão de asteroides. Simulações computacionais confirmadas por décadas de observações mostram que essas ressonâncias desestabilizam órbitas de asteroides, enviando alguns para o sistema solar interno e outros para o espaço interestelar. Esses são fatos, dados, física observável e repetível. Mas aqui está onde a certeza termina e a complexidade começa. Quando tentamos quantificar o efeito líquido de Júpiter na taxa de impactos na Terra, entramos em território de modelos, suposições e incertezas que se acumulam de maneiras que a maioria das pessoas não compreende. O Dr. Jonathan Horner calculou um aumento de 20% na taxa de impactos de asteroides. O Dr. Luke Donis calculou uma redução de 50% na taxa de impactos de cometas.
Mas esses números vêm de simulações que fazem milhares de suposições sobre a distribuição inicial de objetos, sobre suas composições, sobre como suas órbitas evoluem ao longo de bilhões de anos. Mude uma suposição, apenas uma, Sobre a densidade do disco protoplanetário há 4 bilhões e meio de anos, e os números mudam. Mude sua estimativa de quantos objetos existem na nuvem de Oort, e os números mudam. Mude os parâmetros de como o efeito Yarkovsky opera em diferentes tipos de asteroides, e os números mudam. Não estou dizendo que as simulações estão erradas. Estou dizendo que elas são modelos, e todos os modelos são simplificações da realidade. E quando você está modelando um sistema com milhões de objetos interagindo gravitacionalmente ao longo de bilhões de anos, as simplificações se acumulam. A doutora Ruth Murray Clay, da Universidade da Califórnia em Santa Cruz, publicou em 2021 uma análise que deveria ter recebido muito mais atenção do que recebeu. Ela pegou os mesmos dados usados por outros pesquisadores e executou as simulações com diferentes conjuntos de condições iniciais, todos dentro das margens de erro das nossas observações. Os resultados variaram dramaticamente. Em alguns cenários, Júpiter reduzia a taxa de impactos na Terra em até 70%. Em outros, aumentava em até 40%. A diferença entre protetor e assassino dependia de parâmetros que simplesmente não podemos medir com precisão suficiente. E aqui está o que isso realmente significa. Não sabemos. Não com certeza. Não com a precisão que gostaríamos. Podemos dizer que Júpiter tem um efeito significativo na dinâmica de asteroides e cometas. Podemos dizer que esse efeito é complexo, envolvendo tanto proteção quanto ameaça. Mas não podemos dar um número definitivo. Não podemos dizer, Júpiter reduz nossa taxa de impactos em exatamente X%, porque as incertezas são muito grandes. E isso não é uma falha da ciência, é uma característica da realidade. Alguns sistemas são fundamentalmente difíceis de prever, não porque não temos dados suficientes ou computadores rápidos o suficiente, mas porque são inerentemente caóticos. E o sistema solar, com seus planetas migrando, asteroides colidindo, ressonâncias se formando e dissolvendo ao longo de bilhões de anos, é um desses sistemas. Mas há algo ainda mais profundo aqui, algo que vai além das limitações técnicas das nossas simulações. É a questão do contrafactual. Quando perguntamos, Júpiter nos protege ou nos ameaça? Estamos implicitamente comparando nossa realidade com uma realidade alternativa onde Júpiter não existe. Mas essa realidade alternativa nunca existiu. Não podemos observá-la, não podemos medi-la, só podemos simulá-la. E simular uma realidade alternativa requer que façamos suposições sobre como o sistema solar teria se formado sem Júpiter. Sem Júpiter, teria havido um Saturno? Teriam os outros gigantes gasosos se formado nas mesmas posições? Teria a Terra se formado com a mesma massa, na mesma órbita? Teria havido uma Lua? Cada uma dessas questões abre um universo de possibilidades. E cada possibilidade leva a um sistema solar diferente, com uma taxa de impactos diferente, com uma história evolutiva diferente. O Dr. Sean Raymond, do Laboratório de Astrofísica de Bordeaux, dedicou anos a simular sistemas solares alternativos. Seus resultados são fascinantes e perturbadores. Em sistemas sem Júpiter, às vezes a Terra é mais segura, com menos impactos. Às vezes é menos segura, com mais impactos. Às vezes a Terra nem se forma, o material que a teria criado sendo incorporado em Vênus ou Marte. Às vezes, há 2 planetas do tamanho da Terra na zona habitável. Às vezes, não há nenhum. A variabilidade é enorme. E isso significa que a pergunta Júpiter nos protege pode não ter uma resposta única. A resposta depende de qual realidade alternativa você está comparando. E então, há a dimensão temporal. Júpiter nos protegeu no passado? Júpiter nos protege agora? Júpiter nos protegerá no futuro? Essas podem ser 3 perguntas diferentes, com 3 respostas diferentes. Durante o bombardeio pesado tardio há 4 bilhões de anos, quando Júpiter estava migrando e desestabilizando o sistema solar externo, ele claramente aumentou a taxa de impactos. Foi um período de catástrofe, não de proteção. Mas depois que o sistema se estabilizou,
Depois que a maioria dos objetos em órbitas instáveis foram ejetados ou colidiram, a taxa de impactos diminuiu. Júpiter, tendo limpado o sistema solar de muitos objetos perigosos, pode ter se tornado mais protetor do que ameaçador. Mas isso é apenas uma fase. O sistema solar continua evoluindo. Ressonâncias continuam empurrando asteroides para órbitas instáveis. O efeito Yarkovsky continua movendo objetos lentamente para zonas de perigo. Em alguns milhões de anos, a taxa de impactos pode aumentar novamente, ou pode diminuir. Não sabemos. Não podemos prever com certeza, porque o sistema é caótico em escalas de tempo longas. E aqui está onde chegamos ao limite absoluto do conhecimento científico: o futuro distante. Podemos prever órbitas planetárias com razoável precisão por alguns milhões de anos. Além disso, as incertezas explodem. Pequenas perturbações gravitacionais, interações de três corpos, efeitos relativísticos, tudo se acumula. Em 100 milhões de anos, não podemos dizer com certeza onde Júpiter estará em sua órbita. Em 1 bilhão de anos, não podemos nem garantir que o Sistema Solar terá a mesma configuração que tem hoje. Simulações do Dr. Jacques Lascar do Observatório de Paris mostram que há uma pequena probabilidade, talvez 1%, de que a órbita de Mercúrio se torne tão instável nos próximos 5 bilhões de anos que ele colida com Vênus, ou seja, ejetado do Sistema Solar. Ou, em cenários extremamente raros, desestabilize as órbitas dos outros planetas internos, incluindo a Terra. 1% pode parecer pequeno, mas é 1% de chance de catástrofe planetária. E isso é apenas Mercúrio. Cada planeta tem suas próprias instabilidades de longo prazo, suas próprias probabilidades de comportamento caótico. E Júpiter está no centro de muitas dessas instabilidades. Sua massa imensa significa que pequenas mudanças em sua órbita têm grandes efeitos em todo o Sistema Solar. Se Júpiter se mover ligeiramente para dentro, as ressonâncias no cinturão de asteroides mudam. Se mover ligeiramente para fora, as órbitas dos planetas internos podem ser perturbadas. Estamos vivendo em um equilíbrio delicado, e esse equilíbrio não é garantido para sempre. Mas aqui está a ironia final, a que fecha o círculo de toda essa discussão. Mesmo que pudéssemos prever o futuro com certeza, mesmo que soubéssemos exatamente quando o próximo asteroide assassino atingirá a Terra, mesmo que pudéssemos quantificar precisamente o papel de Júpiter em criar ou prevenir essa ameaça, ainda não teríamos respondido à pergunta fundamental. Porque a pergunta fundamental não é científica, é filosófica. A pergunta não é: Júpiter nos protege ou nos ameaça? A pergunta é: o que significa proteção em um universo indiferente? O que significa segurança em um cosmos onde planetas migram, estrelas explodem, galáxias colidem? O que significa ameaça quando a própria existência da vida depende de processos violentos, de colisões que entregam água, de extinções que impulsionam a evolução, de caos que cria ordem? Júpiter não é um agente moral, não tem intenções, não escolhe proteger ou ameaçar. É simplesmente massa seguindo as leis da física. E essas leis, essas equações frias e indiferentes que governam o movimento de planetas e asteroides, não fazem distinção entre criação e destruição. Para a física, um asteroide entregando água e um asteroide causando extinção são o mesmo fenômeno: transferência de momento e energia. A diferença entre vida e morte, entre proteção e ameaça, existe apenas em nossas mentes, em nossa perspectiva como seres vivos tentando sobreviver. E talvez essa seja a lição mais profunda que Júpiter nos ensina. Não que o universo seja hostil, não que seja benevolente, mas que é indiferente. E nessa indiferença, nessa ausência de propósito cósmico, encontramos tanto terror quanto liberdade. Terror porque não há garantias, não há protetor divino, não há ordem moral no cosmos. Mas liberdade porque se o universo não se importa, então o significado que damos à nossa existência é inteiramente nosso para criar. Júpiter moldou nossa história, mas não determina nosso futuro. Continuará perturbando órbitas, criando ameaças, sendo simultaneamente escudo e espada. Mas como respondemos a isso? Como nos preparamos? Como escolhemos enfrentar a realidade de viver em um sistema solar dinâmico e potencialmente perigoso?
Isso é escolha nossa. E essa escolha, mais do que qualquer força gravitacional, mais do que qualquer ressonância orbital, determinará se sobrevivemos ou desaparecemos. A missão DART provou que podemos alterar órbitas de asteroides, mas também revelou quão limitada é nossa capacidade. Podemos desviar um pequeno asteroide com anos de aviso, mas um grande asteroide com meses de aviso? Um cometa de longo período aparecendo do nada? Ainda não temos resposta. Ainda não temos tecnologia. Ainda não temos, talvez, a vontade coletiva necessária para investir os recursos que a verdadeira defesa planetária exigiria. E aqui está a verdade desconfortável que precisamos confrontar. Mesmo com toda a nossa tecnologia, mesmo com todos os nossos telescópios e naves espaciais e simulações computacionais, ainda somos fundamentalmente vulneráveis. Um asteroide grande o suficiente, chegando rápido o suficiente, detectado tarde demais, e não há nada que possamos fazer. Nada. Apenas assistir enquanto se aproxima, enquanto cruza a órbita da Lua, enquanto entra na atmosfera, enquanto o céu se ilumina mais brilhante que 1000 sóis. E então, silêncio. Essa é a realidade que Júpiter nos força a confrontar. Não através de malícia, não através de intenção, mas simplesmente por existir, por ser o que é, por fazer o que faz. Júpiter é um espelho no qual vemos refletida nossa própria fragilidade, nossa própria impermanência, nossa própria insignificância cósmica. Mas também vemos algo mais. Vemos que apesar dessa fragilidade, apesar dessa impermanência, apesar dessa insignificância, ainda estamos aqui. Ainda fazemos perguntas, ainda construímos telescópios, ainda lançamos naves espaciais. Ainda nos recusamos a aceitar a extinção como inevitável. E nessa recusa, nessa teimosia diante de um universo indiferente, há algo profundamente humano, algo que transcende a física e entra no reino do significado. Júpiter não nos dá significado. Júpiter não nos dá propósito. Júpiter não nos dá proteção garantida ou ameaça certa. Júpiter nos dá apenas realidade. A realidade de viver em um sistema solar dinâmico. A realidade de sermos uma espécie entre bilhões que já existiram e desapareceram. A realidade de que nossa sobrevivência não é garantida, não é merecida, não é ordenada por nenhuma lei cósmica. E confrontar essa realidade, verdadeiramente confrontá-la, sem ilusões reconfortantes, sem narrativas simplificadas, sem a falsa certeza de que alguém ou algo está nos protegendo, isso é aterrorizante. Mas também é libertador. Porque se não há protetor cósmico, então não há desculpa para a passividade. Se não há ordem moral no universo, então devemos criar nossa própria ordem. Se não há significado inerente em nossa existência, então o significado que criamos é ainda mais precioso, porque é inteiramente nosso. Júpiter orbita, perturba, existe, e continuará fazendo isso muito depois de termos desaparecido ou nos tornado algo que nem podemos imaginar. Essa é a única certeza. Tudo mais, proteção, ameaça, significado, propósito, tudo isso são construções humanas projetadas em um universo que não reconhece essas categorias. E talvez, no final, essa seja a resposta à pergunta que começou toda essa jornada. Júpiter não é protetor nem assassino. Júpiter é professor. Não através de intenção, mas através de existência. Nos ensina que o universo é vasto, complexo, indiferente. Nos ensina que certezas são raras e narrativas simples são ilusões. Nos ensina que sobrevivência não é garantida, mas também não é impossível. Nos ensina que somos simultaneamente insignificantes e extraordinários, efêmeros e eternos, vulneráveis e resilientes. E a lição final, a que carregaremos conosco enquanto olhamos para o céu noturno e vemos aquele ponto brilhante girando silenciosamente a 778 milhões de quilômetros de distância, é esta. Em um universo indiferente, a única proteção real vem de nós mesmos. A única ameaça real é nossa própria complacência. E a única certeza é que devemos escolher, a cada dia, a cada decisão, a cada investimento em telescópios e naves espaciais e defesa planetária, se queremos sobreviver ou desaparecer. Júpiter não fará essa escolha por nós. Nunca fez, nunca fará. A escolha sempre foi e sempre será nossa.
E nessa escolha, nessa responsabilidade que não podemos delegar ao cosmos, encontramos não apenas o desafio de nossa existência, mas também seu significado mais profundo. Somos os guardiões de nós mesmos. Somos os protetores de nosso próprio mundo. Somos, em última análise, os únicos que decidem se a história da vida na Terra continua ou termina. Júpiter apenas observa, indiferente, eterno, inevitável. E nós? Nós escolhemos. Lembra como começamos? Com um asteroide do tamanho de um arranha-céus, viajando a mais de 100 mil quilômetros por hora em direção à Terra, com a promessa de uma resposta simples. Júpiter nos protege ou nos ameaça? E agora, depois de tudo que exploramos, depois de mergulharmos na física, na história, nas simulações, nas missões espaciais, nas incertezas, você percebe que fizemos a pergunta errada desde o início. A pergunta nunca foi sobre Júpiter, foi sempre sobre nós. Mas antes de chegarmos a essa conclusão final, há algo mais profundo que precisamos confrontar. Algo que a ciência pode medir, mas não pode responder. Algo que existe na fronteira entre o conhecimento e o mistério, entre o que sabemos e o que nunca saberemos. Pense no seguinte: neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, existem trilhões de interações gravitacionais acontecendo no Sistema Solar. Júpiter puxa Saturno, Saturno puxa Urano, Urano puxa Netuno. Cada planeta, cada lua, cada asteroide, cada partícula de poeira está puxando gravitacionalmente cada outra partícula. E essas interações, essas forças invisíveis operando através do vazio do espaço, estão constantemente mudando órbitas, alterando trajetórias, criando futuros que não podemos prever. A física quântica nos ensinou que há limites fundamentais para o que podemos saber sobre partículas individuais. O princípio da incerteza de Heisenberg diz que não podemos conhecer simultaneamente a posição e o momento de uma partícula com precisão arbitrária. Mas há outro tipo de incerteza, igualmente fundamental, que opera em escalas muito maiores. É a incerteza do caos determinístico. Podemos conhecer as leis que governam o movimento planetário com precisão perfeita. Podemos escrever as equações. Podemos resolver para qualquer instante específico. Mas não podemos prever o futuro distante porque pequenas incertezas nas condições iniciais se amplificam exponencialmente ao longo do tempo. E isso significa algo profundo. O futuro do Sistema Solar é fundamentalmente imprevisível, além de certos limites temporais. Não porque não temos dados suficientes, não porque nossos computadores não são rápidos o suficiente, mas porque a própria natureza do sistema torna a previsão de longo prazo impossível. É uma limitação da realidade, não da tecnologia. O Dr. Gerald Sussman, do MIT, trabalhando com o supercomputador Digital O'Hare no final dos anos 80, foi um dos primeiros a demonstrar isso numericamente. Ele simulou o Sistema Solar por centenas de milhões de anos e descobriu que a órbita de Plutão é caótica, com um tempo de Lyapunov de aproximadamente 20 milhões de anos. Isso significa que se você mudar a posição de Plutão em apenas 100 metros hoje, em 20 milhões de anos, você não terá ideia de onde ele estará. A incerteza cresce exponencialmente até que a previsão se torna impossível. E Plutão não é exceção. Todos os planetas têm algum grau de comportamento caótico. Mercúrio, como mencionamos, tem uma pequena probabilidade de órbita catastroficamente instável. Mas mesmo a Terra, mesmo nossa órbita aparentemente estável, tem incertezas que crescem ao longo do tempo. Em 100 milhões de anos, não podemos prever com certeza onde a Terra estará em sua órbita. Em 1 bilhão de anos, não podemos nem garantir que a Terra ainda estará aqui. E Júpiter, o objeto mais massivo do Sistema Solar além do Sol, é o principal contribuinte para esse caos. Suas perturbações gravitacionais propagam-se através do sistema, criando ressonâncias, desestabilizando órbitas, introduzindo não linearidades que tornam a previsão impossível. Júpiter é, em um sentido muito real, o motor do caos no Sistema Solar. Mas aqui está o paradoxo final, o que fecha o círculo de tudo o que discutimos. Esse caos, essa imprevisibilidade, essa impossibilidade de conhecer o futuro com certeza, pode ser exatamente o que tornou a vida possível. Porque em um sistema perfeitamente ordenado, perfeitamente previsível, perfeitamente estável, não haveria mudança, não haveria evolução.
Não haveria sequência específica de eventos, colisões, migrações, extinções que levaram a você, lendo estas palavras, fazendo estas perguntas. A vida, pelo menos a vida como a conhecemos, requer um equilíbrio delicado entre ordem e caos. Ordem suficiente para que planetas tenham órbitas estáveis por bilhões de anos, permitindo que a evolução opere, mas caos suficiente para que haja mudança, perturbação, extinções que eliminam espécies dominantes e abrem nichos para novas formas de vida. E Júpiter, com sua massa imensa e seus efeitos complexos, pode ser o principal criador desse equilíbrio. Mas não sabemos, não podemos saber, porque para saber, precisaríamos comparar com sistemas solares alternativos, com histórias evolutivas alternativas, com versões da Terra onde Júpiter não existe ou existe de forma diferente. E essas alternativas existem apenas em simulações, em modelos, em especulações, não em realidade observável. E isso nos leva a uma questão ainda mais profunda. O que realmente significa conhecer algo? Quando dizemos que conhecemos Júpiter, o que queremos dizer? Conhecemos sua massa, sua composição, sua órbita. Conhecemos suas luas, seus anéis, sua grande mancha vermelha. Conhecemos como sua gravidade afeta asteroides, como suas ressonâncias criam lacunas no cinturão, como sua migração moldou o sistema solar primitivo. Mas conhecemos Júpiter? Realmente conhecemos? Há uma diferença entre conhecimento científico e compreensão profunda. Conhecimento científico é quantitativo, mensurável, repetível. Podemos medir a massa de Júpiter com precisão de 8 casas decimais. Podemos calcular sua órbita com precisão de metros. Podemos prever onde estará daqui a 1000 anos, com margem de erro de segundos. Isso é conhecimento. É poderoso. É útil. É a base de toda a nossa tecnologia. Mas compreensão profunda é diferente. É qualitativa, holística, intuitiva. É a capacidade de ver não apenas os números, mas o significado por trás dos números. De ver não apenas as órbitas, mas a dança cósmica que elas representam. De ver não apenas a física, mas a filosofia que emerge da física. E quando tentamos compreender profundamente Júpiter, quando tentamos capturar não apenas o que ele é, mas o que ele significa, encontramos algo que escapa à quantificação. Encontramos paradoxo. Encontramos dualidade. Encontramos um objeto que é simultaneamente criador e destruidor, protetor e ameaça, ordem e caos. E não há equação que possa capturar essa dualidade. Não há simulação que possa resolver esse paradoxo. Porque o paradoxo não está em Júpiter, está em nós, em nossa necessidade de categorizar, de simplificar, de transformar a complexidade do universo em narrativas que fazem sentido. Mas e se o universo não fizer sentido? Não no sentido de ser aleatório ou caótico, mas no sentido de não se conformar às nossas categorias, às nossas expectativas, às nossas necessidades narrativas. E se o universo simplesmente é, sem propósito, sem significado, sem se importar se o compreendemos ou não? Essa é uma possibilidade aterrorizante, porque se o universo não tem significado inerente, então todo o significado que encontramos é projetado, criado por nós, ilusório. Mas também é uma possibilidade libertadora, porque se não há significado inerente, então somos livres para criar nosso próprio significado. Não estamos presos a um propósito cósmico pré-determinado. Não estamos seguindo um roteiro escrito nas estrelas. Estamos improvisando, criando, escolhendo nosso próprio caminho, através de um universo que não se importa com qual caminho escolhemos. E Júpiter, nessa perspectiva, não é nem protetor nem assassino. É simplesmente um fato do universo. Um objeto massivo seguindo as leis da física. E como respondemos a esse fato? Como o interpretamos? Como permitimos que ele molde nossas escolhas e ações? Isso é inteiramente nosso para decidir. Mas há algo mais que precisamos confrontar. Algo sobre o tempo. Porque quando falamos sobre Júpiter moldando a história da Terra, estamos falando sobre escalas de tempo que desafiam a compreensão humana. Bilhões de anos, milhões de órbitas, trilhões de interações gravitacionais. E em todas essas escalas de tempo, a humanidade é um piscar de olhos. Menos que um piscar, um instante tão breve que mal registra na história cósmica. A civilização humana tem aproximadamente 10 mil anos.
A espécie humana, talvez 300 mil anos. Os primatas, talvez 65 milhões de anos. A vida multicelular, talvez 600 milhões de anos. A vida em si, talvez 3 bilhões e 800 milhões de anos. E Júpiter tem orbitado o Sol por 4 bilhões e meio de anos. Júpiter existia antes da vida. Existirá depois da vida. Existirá depois que o Sol se expandir em uma gigante vermelha e engolir os planetas internos. Existirá, talvez, até que seja ejetado do sistema solar por alguma perturbação gravitacional distante, ou até que o próprio Sol morra e o sistema solar se dissolva no frio e escuro do espaço interestelar. E nessa escala de tempo, nessa perspectiva cósmica, todas as nossas preocupações sobre proteção e ameaça parecem absurdamente provinciais. Júpiter não se importa se a humanidade sobrevive. Júpiter não se importa se a vida continua na Terra. Júpiter não se importa com nada, porque Júpiter não é um agente consciente. É apenas matéria, apenas física, apenas realidade se desenrolando de acordo com leis que não fazem distinção entre vida e morte, entre criação e destruição, entre significado e vazio. E ainda assim, aqui estamos, conscientes, questionadores, preocupados com nossa sobrevivência, construindo telescópios para detectar asteroides, lançando naves espaciais para estudar Júpiter, escrevendo artigos sobre se ele nos protege ou nos ameaça. E há algo profundamente absurdo nisso, algo tragicômico, porque estamos tentando encontrar significado, propósito, proteção em um universo que não oferece nenhum desses. Estamos procurando por um guardião cósmico em um cosmos que não tem guardiões. Estamos tentando transformar física em moralidade, gravidade em intenção, órbitas em narrativas. Mas talvez o absurdo seja o ponto. Talvez a busca por significado em um universo sem significado seja exatamente o que nos torna humanos. Talvez a recusa em aceitar a indiferença cósmica, a insistência em fazer perguntas, mesmo quando não há respostas. A determinação de sobreviver, mesmo quando a sobrevivência não é garantida, talvez isso seja o que dá à nossa existência seu valor único. Albert Camus escreveu sobre o absurdo da existência humana, sobre como somos criaturas que buscam significado em um universo que não oferece significado. E ele argumentou que a resposta apropriada não é desespero, mas revolta. Não revolta contra o universo, que seria inútil, mas revolta contra a própria absurdidade. A recusa em aceitar que a falta de significado cósmico torna nossa existência sem valor. A insistência em criar nosso próprio significado, nosso próprio propósito, nossa própria razão para continuar. E talvez Júpiter, em toda a sua indiferença massiva, seja o símbolo perfeito dessa condição absurda. Um gigante que moldou nossa história, mas não se importa com nosso futuro. Um objeto que nos deu água, mas também nos ameaça com extinção. Uma força que é simultaneamente criadora e destruidora, mas que não é nenhuma nem outra, porque não tem intenção, não tem consciência, não tem propósito além de existir e seguir as leis da física. E nossa resposta a Júpiter, nossa tentativa de categorizá-lo como protetor ou assassino, é realmente uma resposta a nós mesmos. Uma tentativa de encontrar ordem em caos, de encontrar propósito em indiferença, de encontrar proteção em um universo que não protege ninguém. Mas aqui está a verdade final, a que carregamos conosco enquanto olhamos para o céu noturno. Não precisamos de Júpiter para nos proteger. Nunca precisamos. Porque a única proteção real, a única segurança verdadeira, vem de nossa própria capacidade de observar, compreender, prever e agir. Vem de nossa inteligência, nossa tecnologia, nossa determinação de sobreviver não porque o universo garante nossa sobrevivência, mas apesar do fato de que não garante. A missão DART não foi apenas um teste de tecnologia de deflexão de asteroides. Foi uma declaração filosófica, uma afirmação de que não somos vítimas passivas de forças cósmicas, que podemos alterar órbitas, que podemos mudar o curso de asteroides, que podemos, em um sentido muito real, reescrever o destino que a física parece ter escrito para nós. E isso é extraordinário. Não porque desafia as leis da física, mas porque trabalha dentro delas.
Não porque nega a realidade do universo indiferente, mas porque aceita essa realidade e escolhe agir de qualquer maneira. Não porque encontra significado cósmico, mas porque cria significado humano. Júpiter continuará orbitando, continuará perturbando, continuará sendo o que sempre foi, um objeto massivo seguindo as leis da gravitação. E nós? Nós continuaremos observando, continuaremos medindo, continuaremos fazendo perguntas, continuaremos construindo defesas, continuaremos nos recusando a aceitar a extinção como inevitável. E nessa recusa, nessa teimosia diante de um universo indiferente, encontramos não apenas nossa humanidade, mas também nossa transcendência. Porque embora sejamos feitos de átomos forjados em estrelas, embora sejamos governados pelas mesmas leis físicas que governam Júpiter, também somos algo mais. Somos consciência. Somos questionamento. Somos a parte do universo que se tornou consciente de si mesma, Que olha para as estrelas e pergunta por quê, que enfrenta a vastidão do cosmos e se recusa a ser intimidada. E talvez, no final, essa seja a resposta à pergunta que começou toda essa jornada. Júpiter não é protetor nem assassino. Júpiter é espelho. Um espelho no qual vemos refletida não a verdade sobre o universo, mas a verdade sobre nós mesmos, nossa fragilidade, nossa resiliência, nossa necessidade de narrativas, nossa capacidade de transcender essas narrativas, nossa busca por significado, nossa capacidade de criar significado onde nenhum existe. E quando olhamos para Júpiter, quando vemos aquele ponto brilhante no céu noturno, não estamos realmente vendo Júpiter, estamos vendo nossa própria reflexão, estamos vendo nossas próprias perguntas, nossos próprios medos, nossas próprias esperanças projetadas em um objeto que não compartilha nenhum desses. Estamos vendo, em última análise, a nós mesmos. E talvez isso seja suficiente. Talvez não precisemos que Júpiter seja protetor ou assassino. Talvez precisemos apenas que Júpiter seja o que é, um lembrete de que vivemos em um universo vasto, complexo, indiferente. Um lembrete de que nossa sobrevivência não é garantida. Um lembrete de que devemos escolher, a cada dia, se queremos ser vítimas passivas ou agentes ativos de nosso próprio destino. Júpiter fez sua escolha há bilhões de anos. Ou melhor, não fez escolha alguma, porque objetos sem consciência não escolhem. Simplesmente existe, simplesmente orbita, simplesmente perturba. E nós? Nós escolhemos, todos os dias, a cada telescópio que construímos, a cada missão que lançamos, a cada pergunta que fazemos, a cada recusa em aceitar a extinção como inevitável. Essa é a verdade chocante que o título prometeu. Não que Júpiter seja protetor ou assassino, mas que a pergunta em si revela mais sobre nós do que sobre Júpiter. Revela nossa necessidade de ordem em caos. Nossa busca por propósito e indiferença. Nossa recusa em aceitar que o universo não se importa. E nessa recusa, nessa busca, nessa necessidade, encontramos não apenas nosso desafio, mas também nossa glória, porque somos a parte do universo que se importa. Somos a parte que faz perguntas. Somos a parte que busca respostas, mesmo quando não há respostas a serem encontradas. Júpiter orbita, nós questionamos. E nesse contraste, nessa diferença fundamental entre matéria inerte e consciência viva, encontramos o verdadeiro significado de nossa existência. Não proteção, não ameaça, mas escolha. Sempre escolha. E a escolha que fazemos diante de Júpiter, diante do cosmos, diante da vastidão indiferente do universo, define não apenas se sobreviveremos, mas quem somos. Somos os que olham para cima, os que fazem perguntas, os que se recusam a aceitar respostas simples, os que vivem no paradoxo e encontram beleza nele, os que enfrentam a indiferença cósmica e escolhem importar-se de qualquer maneira. Júpiter não pode nos dar isso. Júpiter não pode nos tirar isso. Júpiter simplesmente é. E nós? Nós escolhemos ser. E nessa escolha, nesse ato simples e profundo de escolher existir, escolher questionar, escolher importar-se em um universo que não se importa, encontramos não apenas nossa humanidade, mas também nosso lugar no cosmos.
Não como vítimas, não como protegidos, mas como participantes, como agentes, como a parte do universo que se tornou consciente e decidiu que a consciência importa, que as perguntas importam, que a sobrevivência importa, mesmo que o universo discorde. Júpiter orbita a 778 milhões de quilômetros de distância. Indiferente, eterno, inevitável. E nós? Nós olhamos para cima, fazemos perguntas e escolhemos nosso próprio caminho através das estrelas. Essa é a verdade chocante, não sobre Júpiter, sobre nós. E talvez, apenas talvez, essa seja a única verdade